Finalmente, essa foi uma das palavras mais utilizadas pela Citroën depois do lançamento do novo C3 elétrico. Eu vou adiantando logo para vocês, o carro ficou muito bem acertado e o público europeu recebeu muito bem a notícia dessa nova geração. Profundas atualizações visuais e de chassi, a chamada nova geração chega sob a forma de carro elétrico, o carro elétrico de 5 lugares mais barato da Europa. A Stellantis conseguiu reaproveitar a estrutura inferior do chassi utilizada pelo C3 brasileiro e foi reforçando todo o restante da estrutura, utilizando novos aços e utilizando novas tecnologias de construção e de soldagem. Então ela conseguiu alcançar uma rigidez estrutural maior. Também aliou essa tecnologia aí a tecnologia de baterias chinesas, baterias do tipo LFP. O C3 utiliza uma bateria de 44 kWh de capacidade útil, uma bateria com uma boa capacidade, muito próxima da capacidade do Dolphin, por exemplo, do Hora 03. E também conseguiu colocar um powertrain bastante eficiente, um powertrain de 113 cavalos, que resultou em uma autonomia de 320 km no ciclo WLTP. Para vocês terem uma ideia, o novo C3 ele vem equipado com o sistema Advanced Comfort de suspensão, um sistema avançado de suspensão da Citroën. Vem com o Advanced Comfort Seats, que são os novos assentos, a nova tecnologia de assentos da Citroën. São assentos mais confortáveis, mais ergonômicos. Vem também com ADAS de série, faróis Full LED de série, rodas de liga leve também são de série. E também ele possui agora um head-up display. Na verdade, aí já é meio que uma enganação, né? Porque o head-up display é um display menor, mas a ideia ficou muito bacana, porque o display fica numa direção bem interessante, é um display relativamente pequeno, né? Um display mais fino, e que mostra ali todas as informações essenciais. Não é um head-up display propriamente dito, mas ficou bem interessante a ideia da Citroën. Com 1.600 kg, o novo C3 é capaz de acelerar 0 a 100 em 11 segundos, um bom tempo, e também possui carregamento rápido de 100 kW, que é acima da média, digamos assim. Tanto que se a gente comparar com outros veículos, né, no caso do Dolphin, é menos de 70 kW, e esse tipo de carregamento rápido ele permite de 20 a 80% do preenchimento da bateria em apenas 26 minutos, é um excelente tempo. Apesar das qualidades, o C3 é um veículo bastante acessível, tanto que ele é mais em conta do que o Kwid elétrico equivalente vendido lá na Europa. Lá eles têm uma versão, que é a versão topo de linha do Dacia Spring, né? No caso o Kwid lá é o Spring, é vendido como Spring pela Dacia, subsidiária da Renault, e ele nessa versão topo de linha, que é equivalente à que é vendida aqui no Brasil, ele é mais caro do que o C3 na maioria dos países. Então realmente a Stellantis conseguiu aliar muito bem essa questão que eu falei do baixo custo com uma boa tecnologia, uma tecnologia de ponta. E mesmo que o foco esteja, claro, com toda a razão, nos carros chineses, já que eles conseguem oferecer o melhor custo-benefício atualmente, acho que vale muito a pena a gente olhar com carinho para o C3, porque pode ser uma opção muito interessante para o Brasil. Talvez não com um custo-benefício melhor do que o Hora 03 ou o Dolphin, né, porque são carros superiores, carros com maior espaço interno, enfim, são carros de outro nível, outra categoria, e conseguem oferecer muita coisa, muitos equipamentos. Mas o C3 também é um carro bastante honesto, que se chegar numa faixa de preço ali abaixo dos 120 mil vai ser muito interessante. Chegar acima disso aí já não vai fazer muita diferença, até porque a gente já tem outros veículos nessa faixa de preço e não vale muito a pena por questão de que o Dolphin e o Hora 03 tem um custo-benefício melhor. Mas se chegar por um preço abaixo dos concorrentes, realmente pode ser um veículo interessante, principalmente abaixo do EJS1, que hoje está custando 126, 127 mil aproximadamente. Então pode ser uma boa opção aí pintando aí. Esse valor de abaixo de 120 mil eu não estou fantasiando. Eu fiz o cálculo proporcional e pegando os valores lá do mercado europeu, o C3 é cerca de 80% do preço do Hora 03 e do Dolphin, em média aí 80%. Então existe uma chance muito grande de chegar custando 120 mil ou até um pouco abaixo disso. E claro, isso depende da política de preços que a marca emprega em cada mercado. O mercado europeu é, claro, completamente diferente do nosso mercado, mas existe uma grande chance de chegar a um veículo interessante aí no mercado brasileiro, vale a pena a gente ficar de olho. Também existe um C3 indiano, que é basicamente o mesmo C3 vendido aqui no Brasil, na versão elétrica. Já existe a versão elétrica, ela está rodando, já é vendido lá na Índia por um preço bastante acessível, e é um outro veículo que seria até mais interessante para o mercado brasileiro. Em termos de autonomia, claro, ele tem uma autonomia inferior, uma bateria de 29,7 kWh, e em termos de motor ele é mais fraco também, um motor de 57 cavalos, mas assim, ele consegue oferecer recursos ali da versão 1.6, né, da versão Fuel, né, as versões topo de linha, né, intermediária e topo de linha, ele já consegue oferecer nessa versão elétrica, e ele poderia, na minha opinião, substituir muito bem a versão 1.6 automática. Para mim, eles poderiam já apagar essa versão 1.6 automática e colocar a versão elétrica no lugar pelo mesmo preço. Para mim seria uma estratégia formidável, porque seria um veículo abaixo de 100 mil, um veículo elétrico, então seria aí o primeiro elétrico abaixo de 100 mil.
Na verdade, o veículo elétrico mais barato do Brasil foi o IEV20 em 2019, que custou abaixo de 120 mil. E desde então, desde o fim do IEV20, a saída, né, do IEV20, a gente não teve mais nenhum outro elétrico nessa faixa de preço. Então seria muito interessante a chegada tanto do C3 europeu elétrico, quanto do C3 indiano brasileiro, né, que é basicamente o mesmo. Seria muito interessante para o mercado brasileiro. Só para finalizar, quando se fala de elétricos, a gente tende a dar muita ênfase aos chineses, porque realmente os caras chegaram voando. Mas os europeus estão correndo atrás do prejuízo, eles têm uma indústria tradicional já de muito tempo, e a Stellantis é a prova disso. A Stellantis tem trabalhado em soluções globais, em soluções para mercados emergentes também, e isso pode fazer a diferença.